Graça e paz, amados irmãos, sou o pastor Heráclito e estou aqui para trazer mais uma palavra do Senhor para a sua vida e gostaria de compartilhar contigo a profecia da volta do Senhor Jesus Cristo através da vida de José. Diz o texto sagrado em Gênesis capítulo de número 45, versículo 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida para um grande livramento, por um grande livramento. Vejam, irmãos, prestem bem atenção. Eu quero, nesse momento, junto com você, eu quero lhe convidar para que você, juntamente comigo, entenda bem, eu quero lhe convidar para que você, juntamente comigo, através da palavra, possa enxergar pela lente da profecia a volta do Senhor Jesus. Como que a história se desenrola, como se desenrolou e como ela está se desenrolando. Vemos que José era um dos filhos de Jacó, sim. E José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi traído pelos seus irmãos. E José, ele foi recebido nessa situação por um povo estrangeiro, um povo que não era seu. O recebeu e no meio daquele povo estranho, ali ele foi recebido, ele foi honrado, ele foi reconhecido como líder, foi visto que Deus, o Criador, era com ele, isso foi reconhecido, que o Todo-Poderoso estava com ele. Ele foi colocado num local de liderança e de governo, e todo o povo se submeteu ao governo de José ali no Egito. Ocorre que, passado um tempo, aqueles mesmos que haviam rejeitado José, que haviam traído José, que haviam vendido José, agora eles passam em uma situação de tanto aperto. A provação agora é a realidade do povo de Israel, ali dos filhos de Jacó, e eles precisam agora ir à procura de alimento. E aí eles reencontram quem? José. E eles vão reencontrar José não em Israel, mas no Egito. E quando eles reencontram com José ali no Egito, José os recebe, José os perdoa, José os acolhe novamente. Ao olharmos para o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todo que o recebeu foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Jesus, assim como José, foi rejeitado pelos seus irmãos israelitas, e como diz a profecia fala acerca de Jesus, e um povo que não conhecia o recebeu, e verdadeiramente Jesus Cristo, ele é reconhecido no povo gentio, no meio do povo gentio, em todo o canto da terra, através da igreja.
E a igreja o tem não como uma simples pessoa, mas a igreja tem Jesus como seu rei, como seu salvador, como seu Senhor, como aquele que está verdadeiramente ligado ao Todo-Poderoso, ao Criador. A igreja entende que o governo é dele, pertence a ele. A igreja verdadeiramente, nesse sentido aqui, tipologicamente, representa o Egito, nesse sentido que foi o estrangeiro que recebeu José e ali teve o mesmo como líder e governante. A igreja é uma nação, feita por pessoas simples como eu, como você, comuns, pessoas que não descendem do povo israelita, mas que temos por fé a descendência em Abraão pela promessa de Deus. Porque quando o Senhor diz que a descendência de Abraão seria grande, seria multiplicada como a areia da terra, entendemos como Israel político. E quando ele fala como as estrelas dos céus, entendemos como Israel espiritual. E aí é onde entra a igreja, Israel espiritual. E aí nós vemos que Jesus Cristo, ele falou para Israel o seguinte: vocês não me verão novamente até que vocês digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus Cristo disse: vocês não me verão novamente até que vocês me reconheçam. E isso vai acontecer, irmãos. A história descreve que houve ali um momento de grande provação. Está descrito que a fome em toda a terra foi o motivo pela qual que fez o povo, os filhos de Jacó, se deslocarem da sua terra para o Egito e ali reencontraram Jesus. Ou seja, se eles permanecessem aonde estavam, a vida dele, como foi lido aqui, que o próprio José narra, para que eles não morressem, ele foi à frente. Aqui José diz que, olha, para a conservação da vida, Deus me enviou à frente. Deus me enviou à frente, o Pai me enviou à frente, para que agora eu possa receber vocês e possa conservar a vida. É interessante que ainda que o povo israelita tenha discriminação contra a igreja do Senhor Jesus, por não reconhecer o Jesus Cristo como Mashiach prometido, todavia a igreja de forma alguma pode discriminar Israel. Não. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar por Israel e orar pela paz de Jerusalém. A igreja tem que olhar para Israel e entender que Israel é irmã da igreja. Devemos entender que, na verdade, talvez mais do que irmã, mas a igreja precisa entender que a igreja e Israel estão como que uma árvore só, porque o Senhor explica sobre isso, que nós fomos enxertados em Israel. Então é como se fosse uma árvore só, de duas espécies num tronco só. Então a gente não pode de forma alguma discriminar nem desprezar Israel, mas devemos orar por Israel e devemos orar pela paz de Jerusalém, entendendo que aqui na profecia nós vemos que José é aceito por um povo estrangeiro. É o que aconteceu com Jesus. Jesus foi rejeitado, foi humilhado, foi vendido por 30 moedas de prata, traído. E nós, que éramos um povo distante, o aceitamos, o recebemos, o acolhemos em nosso coração e aceitamos o governo de Cristo como sendo o governo do Mashiach enviado por Deus. E aí, nós estamos vivendo esse último momento, irmãos. Um momento em que a fome, aqui existia a fome de alimentos comuns. E eu quero dizer que já existe, na verdade, falta de alimentos em várias partes do mundo. Já está havendo escassez de alimentos e se percebe que isso é uma coisa que deve aumentar ainda mais. No entanto, a pior fome não é a fome do pão que perece. Jesus Cristo, ele falou para os judeus naquela época: vocês devem trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para todo sempre.
E aí, a pior fome não é a fome desse pão que perece, mas é a fome espiritual. É a fome que a alma sente do Senhor. E o homem, muitas vezes, pela cegueira desse mundo, pela cegueira do engano, ele caminha distante do Senhor, buscando soluções nesse mundo. Israel precisa reconhecer Jesus Cristo como seu Machia, enviado por Deus. E estamos muito perto disso acontecer, irmãos, porque há muito que a igreja precisa pregar. Há muito que a igreja precisa espalhar o Evangelho, para que seja também testemunho nos quatro cantos da terra. Porque quando a igreja for arrebatada, quando vier o maior aperto, o próprio povo de Israel, que não crê hoje em Jesus Cristo como sendo Machia, lá na frente, eles vão ter que reconhecer. E eles vão olhar para a Escritura como deve ser olhada as Escrituras, e eles vão verdadeiramente reconhecer o Machia. E como o apóstolo Paulo disse, também haverá salvação para Israel. Então nós cremos que a vida de José é um retrato profético da vida do Senhor Jesus Cristo, e que assim como Jesus ele foi aceito por um povo estrangeiro, que somos nós, ele novamente terá um encontro também com Israel lá no final, porque vai acontecer algo, irmãos, que Israel não vai ter outra escolha senão reconhecer Jesus Cristo como Machia. E você que escolheu a Jesus, a Yahshua, a Hamashia, como Senhor e Salvador da sua vida, você fez a escolha certa. Continua firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. Jesus Cristo vem. Que esta palavra possa encontrar lugar no seu coração, que ela não volte vazia de forma alguma, mas que você possa verdadeiramente estar atenta à voz do Senhor e a voz do Espírito Santo. Que você possa estar atento a todas as profecias. Estamos vivendo os últimos momentos na terra. Está chegando o dia, está chegando a hora. Jesus Cristo vem. Creia, porque Jesus Cristo vem. Ele é o Senhor, Rei e Salvador. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero lhe pedir para que você compartilhe este vídeo. Eu estou aqui na igreja, agora é um horário da tarde. Vim também hoje para fazer um serviço aqui, mas o trabalhador ainda não chegou. Eu acho que ele não vem mais hoje, mas eu não queria sair daqui sem antes gravar esse vídeo. Compartilha, deixa o like, se inscreva no meu canal. Você às vezes não tem tempo para poder ir e pegar a palavra, mas quando você envia para as outras pessoas mensagem do Senhor, você está contribuindo para o reino dos céus. Então, contribua compartilhando esse vídeo. Que Deus lhe abençoe, a ti e a tua casa, em nome de Jesus. Amém.